Então vamos começar. Vamos começar do começo. Hoje o tema é como se colocar em primeiro lugar. Então você que está aqui me acompanhando, deixa a sua pergunta se você tiver. Vocês já sabem como é que funciona o ritmo aqui. Quem vai me assistir no replay, no feed, no YouTube, deixa seu comentário com aquilo que você aprendeu, tá bom? E porque o tema hoje é muito bom, é aprender a se colocar em primeiro lugar. Como é que a gente aprende a se colocar em primeiro lugar? E o que é isso, né? Na verdade, nos relacionamentos, sobretudo no relacionamento a dois, no relacionamento mãe-filha, no trabalho, em tudo na nossa vida. Apesar de hoje eu focar mais na vida a dois, você vai ver que isso serve para todas as relações da nossa vida. E a gente aprende tanto a se colocar no lugar do outro, que o que seria a gente se colocar em primeiro lugar? E aí vem aquela frase, amai os outros como a ti mesmo, mas na boa mesmo. Isso, você conhece aí alguém que faz isso tão bem? Que ama o outro como a si mesmo? Porque eu, Marcela, pelo menos, o que eu mais vejo se resumiria na seguinte frase, amai o outro como você gostaria de ser amada, pelo menos pelo que eu vejo na prática, isso é o que faz mais sentido. Porém, não é necessariamente o melhor. Mas a gente ama tanto o outro, ou faz tanto pelo outro, a ponto de se anular muitas vezes, que é como a gente gostaria de ser amada. E aí, será que a gente é amada dessa forma? Na maioria das vezes, não. E sobretudo, gente, aí eu me pergunto, né, mas por que a gente tem tanta dificuldade, a gente se coloca tão fácil no lugar do outro e não consegue se colocar em primeiro lugar? Porque a gente está acostumada, eu e você aí, eu estava muito mais antes, hoje quase nada, graças a Deus. Mas, de certa forma, a gente está acostumado a deixar nossas vontades e as nossas necessidades de lado. Por quê? Por que a gente está acostumado a deixar tanto, naturalmente, as nossas necessidades de lado, gente? E parece que quando a gente vai se colocar em primeiro lugar, a gente sente culpa. Tipo, eu não mereço, eu acho, é aquela coisa lá dentro. Ai, mas calma, eu não mereço também. Aí fica num dilema, né? Eu quero uma coisa, mas eu não vou. Ao mesmo tempo, eu acho que eu não mereço. Eu vejo, sobretudo, mulheres, mais do que homens até. Nós mulheres, a gente tem uma dificuldade maior de se priorizar em relação ao homem que a gente está, em relação até aos nossos próprios filhos. Eu não tenho filho ainda, mas eu já conheço muita mulher que ela tem muita dificuldade de se priorizar quando ela se torna mãe. Ela já era esposa e ela se torna mãe, e aí ela já era uma esposa que não se priorizava, e aí ela se torna uma mãe que, óbvio, filhos e marido precisam da sua presença, precisam de você, mas é aí que a gente vai conversar sobre isso hoje. Como é que eu posso ter um relacionamento bom ao mesmo tempo me colocando em primeiro lugar? Porque a gente tem medo, isso é um grande problema cultural, na verdade, tá, gente? A maioria das pessoas, talvez inconscientemente, até associa a ideia de amar os outros com o esquecimento de si mesma. Presta atenção nisso. Culturalmente, a gente associa a ideia de amar o outro com o esquecimento sobre si mesma. É como se as duas coisas não pudessem caminhar juntas, e pode. Não só pode, como deve. Eu devo amar o outro e amar a mim mesma. E isso não vai fazer o relacionamento ser pior. Você vive na ilusão de que se você deixar de fazer tal coisa, e se você não for com ele em tal lugar agora, nessa hora, deixa eu botar o fone. Que se você vive nessa ideia aí sua, de que se eu não fizer isso, não, mas se eu não fizer, é aquela coisa que eu já falei até aqui em outros momentos também, se eu não fizer, ninguém faz. Se você vive nessa ilusão de que é porque você se doa muito que o relacionamento é bom, ou que só você fazendo isso que ele vai andar para frente, é porque tá errado o negócio aí. E antes de ter filho, se a mulher já é assim, quando tem filho, piora. Porque vai dobrar, vai triplicar a carga sobre ela. E aí, gente, pode ser até estranho vocês aí ouvirem eu falar, você precisa se colocar à frente, acima dos seus filhos, do seu parceiro, do seu chefe, do seu cachorro, do papagaio, do amigo imaginário,
Aí você vai falar, como que eu vou me colocar acima dos meus filhos? Porque, gente, não tem ninguém que se beneficia quando você se coloca em segundo lugar. E eu vou te provar por que não tem. Ninguém se beneficia quando você se coloca em segundo lugar. Quem que é que ensinou pra gente tá em primeiro lugar? É ruim, é egoísmo, é isso e aquilo. Não existe, cara. Aí você aí é uma mulher casada, ou namora, quer ter filhos, ou já tem filhos, e aí você não se coloca em primeiro lugar. Seus filhos não são beneficiados por isso, seu marido também não é, seu relacionamento não é, e você também não é. Ou seja, o tiro sai pela culatra. E eu sei que casamento duradouro, casamento feliz, e eu falo isso aqui. Eu falo porque eu sou casada, e na prática eu sei que quando a gente casa, a gente precisa muitas vezes renunciar a algumas coisas, né? Quando a gente quer, eu tenho uma vontade, eu gosto de comer carne, meu marido gosta de comer frango, ou eu gosto de sair para dar volta de carro, meu marido gosta de sair para correr. A gente vai ter que muitas vezes renunciar a certas vontades para ter um casamento duradouro, uma relação duradoura, uma relação sem muitos conflitos, com mais convergências. Então, eu sei disso, que um relacionamento no longo prazo ele exige certas renúncias. Porém, isso não quer dizer que é se anular. Então, renunciar quando você tem um objetivo e quando é equilibrado de os dois estarem, não, os projetos é nosso, é para nós dois, hoje eu abro mão disso, amanhã você abre mão daquilo, e assim a gente vai indo. Tem dia que eu quero ir para academia tal hora, e ele quer fazer tal coisa tal hora, e aí? Vamos combinar, então nesse dia eu vou para academia, você faz tal coisa, no outro dia você faz isso e eu faço aquilo. Então, trazendo exemplos práticos, eu diria que se colocar em primeiro lugar é a arte que a gente desenvolve, sabendo o momento de renunciar à nossa vontade, mas ao mesmo tempo quando não devemos renunciar à nossa vontade. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Mas qual que é o problema que acontece? Hoje eu estava conversando com meu marido no almoço, volta e meia, quando tem um assunto assim que eu quero. Oi, Saruza! Volta e meia, quando tem um assunto que eu quero, eu falo, o assunto da live de hoje é tal, me dá uma ideia, e o que você acha? Como que se coloca em primeiro lugar? Porque eu gosto de ver o que ele pensa também, como cabeça de homem. E hoje mesmo ele falou assim, sabe qual que eu acho que é o grande problema? Que muitas pessoas, mulheres e homens, e aí eu vou puxar a sardinha pra gente, nós mulheres aqui, mas que muitas pessoas, quando começam a se relacionar, elas simplesmente colocam não só o parceiro em primeiro lugar, mas o relacionamento em primeiro lugar. Sabe? Elas se doam tanto para o relacionamento que elas perdem a própria individualidade delas. E isso aconteceu muito comigo. Eu não sei da onde, que cultura aí que você vê, mas eu vim de uma cultura familiar em que quanto eu mais me dou, mais boa eu sou, mais boa pessoa eu sou, mesmo que seja abrindo mão das minhas vontades. Eu não podia contrariar ninguém, porque isso é ruim, contrariar alguém, ou porque expressar minha vontade, eu estou contrariando alguém. Então, eu fui uma dessas pessoas que me anulei por achar que isso estava sendo bom, sabe? E foi muito interessante ver essa visão dele, porque de fato a gente muitas vezes não coloca não só o parceiro em primeiro lugar, mas o relacionamento. E aí a nossa vida gira em torno do relacionamento, minha gente. E quem lembra do começo de relacionamento na fase da paixão mais ardente, isso é até mais comum. Eu até falei isso com ele. Muito comum no início, na fase da paixão, que a gente está com tesão ali naquela novidade, naquele negócio, e a gente se doa mais, e é plano no final de semana com a pessoa, isso e aquilo, você abre mão das suas coisas, porque você quer ver a pessoa, você quer estar com ela e tal, e tal, e tal. Na fase da paixão, parece que tem mais motivação para isso. Ele falou assim, não, eu acho que não. Eu acho que é ao longo de todo o relacionamento mesmo. Eu falei, hei de concordar, porque até a maioria das pessoas que me seguem aqui são do tipo de mulheres que se doam demais, independente se é no começo, no meio, ao longo do relacionamento. Por quê? Porque querem ter uma relação feliz, querem ser bem tratadas, querem ser valorizadas, mas eu vou te mostrar que hoje é só se colocando em primeiro lugar que você vai conseguir isso. Eu vou te dizer como se coloca em primeiro lugar. E aí, eu quero começar com um exemplo, tá? Vamos lá, exemplo. Todo mundo aqui já deve ter viajado de avião.
E aí vem aquela frase assim: atenção, tripulação, portas em automático. E aí o povo lá da tripulação fala: em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão. Ajuste o elástico à sua cabeça. Se você estiver com criança, coloque primeiro a máscara em você, depois na criança. E quem já andou de avião sabe muito bem disso. E aí eu te pergunto, você acha que essa orientação, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, depois na criança, você acha que no momento que ela fala aquilo, você acha que isso é uma orientação egoísta? Provavelmente não. Ou talvez também você nem tenha parado para pensar, tá, mas por que eu coloco primeiro em mim, depois na criança? Você nem deve ter também aprendido, trazido para a sua vida prática esse exemplo, como eu vou colocar aqui. Mas o que isso ensina para a gente? Pelo amor de Deus, que para eu cuidar de alguém, para eu assistir alguém, eu preciso estar bem, eu preciso estar em boas condições. Se tem um exemplo melhor que essa da máscara de oxigênio, eu desconheço, que ilustra tão bem o quanto que pode ser com o marido, pode ser com o filho, pode ser com o periquito, com o papagaio, com quem for. Para eu cuidar bem de alguém, eu preciso estar em boas condições. E quando a gente traz para a vida esse exemplo, o que são boas condições? É meu corpo tá bem, é minha mente tá bem, é meu emocional tá bem, sabe? Por isso que as minhas dicas hoje elas vão girar em torno disso. Como é que eu me priorizo para ficar e estar bem com o meu corpo, com a minha mente, com tudo, mesmo tendo um marido que eu preciso dar atenção, mesmo tendo um filho que eu preciso dar atenção, mesmo tendo um namorado que me exige atenção, como é que eu posso estar bem? E esse exemplo, cara, ele ilustra exatamente como é que antes de qualquer coisa, a gente precisa olhar para si. E isso não é um ato de egoísmo, isso é amor. Isso é amor. Quando a gente cuida da gente primeiro, para dar o nosso melhor para o outro, a gente ama. Então anota isso aí. Que eu até escrevi essa frase e eu marquei ela aqui, porque eu falei, gente, que frase de para-choque de caminhão que eu adoro. Amor é o quê? É quando cuidamos de nós. Peraí. Amor é quando cuidamos de nós primeiro para darmos o nosso melhor para o outro. Porque você vai entender, que eu já falei antes, que se colocar em segundo lugar não vai ser bom para ninguém. Então, se colocando em primeiro lugar é quando você decide dar o seu melhor para o outro, para quem você ama, para os seus filhos, para o seu marido, para suas amigas, para todo mundo, tá? E se por algum motivo você virar para mim e falar assim, Marcela, mas não dá. Esse me exige tanto que não tem como ser assim, não tem como eu me priorizar, não tem como eu fazer essas coisas que eu gosto de fazer aquilo ali que eu fazia antes, não tem como. E aí eu te digo o seguinte, se amar o outro é motivo para você deixar de amar a si mesma, eu sinto informar. Isso não é amor. Aí você pode chamar do que quiser, de apego, de obsessão, do que você quiser, mas isso não é amor. Se você, para amar o outro, para se dar bem com o outro, não pode amar a si mesma, não pode fazer coisas por você, não pode suprir suas necessidades, isso não é amor. Então é até para a gente reavaliar se o tipo de relacionamento que a gente tá permite que a gente se ame. Só que aí eu não responsabilizo o fulaninho que você tem do lado, eu responsabilizo você aí, tá? Porque, peraí, deixa eu beber água aqui, gente. Porque é o seguinte, muitas vezes, como eu já falei, por a gente não aprender a se cuidar, a gente dá o nosso pior para o outro. A gente dá o nosso cansaço, é estresse, eu não aguento mais, não sei o quê, reclama daqui, tá sobrecarregada dali, critica dali, e aí você vai dando o seu pior para o outro. Você dá a sua impaciência, você dá a sua angústia, você dá a sua desmotivação para viver, para acordar, sabe? Quando a gente não cuida da gente, a gente dá o nosso pior para o outro. Para os seus filhos, cara. Para pensar nos seus filhos. Para o seu parceiro, aí você vai falar, Marcela, mas aqui em casa eu faço tudo. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar dos meninos, eu tenho que cuidar de todo mundo.
Como é que eu vou me colocar em primeiro lugar? Se você ficar até o final, você vai ver até um exemplo prático que eu vou dar de uma mulher que é mãe, esposa, que trabalha e que vivia sobrecarregada. Como que uma simples mudança que ela fez, que ela achou que por mais de 20 anos ela ficou fazendo uma mesma coisa, e como uma simples mudança que ela fez, mudou ela, mudou a família toda. E ela achava que ela precisava fazer aquilo, tá? Então vamos lá. Eu até coloquei assim, que eu vejo muitas mulheres insatisfeitas porque fazem tanto e não tem nada em troca. E eu não sei você, cara, mas eu já ouvi isso. E eu já até, eu falo como filha, porque minha mãe eu considero que foi uma das pessoas que fez muito pelo outro. E, e eu, de certa forma, depois que eu cresci, conversando muito com ela, eu tentava mostrar para ela, depois que eu aprendi para mim, né? Porque primeira era eu que não sabia me colocar em primeiro lugar. Depois que eu entendi quão bom era para o relacionamento, para mim, e que não tinha nada de errado nisso, pelo contrário, se colocar em primeiro lugar, eu começava a conversar com minha mãe já, depois até de casada e tal, sobre essas coisas. Mãe, vai fazer isso por você, sabe? Tipo, vai fazer aquilo e tal. Eu lembro que quando eu era mais nova, por ver minha mãe sendo aquela que faz muito pelo outro e pouco por ela, tipo, até se anulava as próprias vontades, tem hora que a pessoa tá exausta, né? Tipo, tá reclamando, sei aí, pode ser dessa. Você reclama, ai, mas é que eu faço isso aqui, ninguém me ajuda, eu não aguento mais. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, ah, mas você faz porque você quer. Ninguém pediu. Aí sobe aquele ódio. Aí você fala, como é que é? Você fala, ai, que eu deixei de fazer isso por você e fazer aquilo só por causa. Aí a pessoa vira pra você e fala, ah, mas você deixou de fazer porque você quis. Eu não pedi. Aí, minha amiga, sai aquele fogo da sua boca. Como é que é? Como assim que eu, sabe, depois de tudo você ainda tem a coragem de virar e não sei o quê, e eu preciso te dizer que por mais que você relinche com isso aí, é verdade. Por mais que no fundo você vire para a pessoa e grite na cara dela dizendo: "Como assim que se eu não fizesse ninguém ia fazer, porque se eu fosse você sabe que ia dar confusão, se eu tivesse ido, ou se eu continuasse saindo com aquelas pessoas, ou se eu continuasse, você sabe que isso ia dar confusão, como assim?". Você sempre arranja motivos, mas a verdade é que ninguém te obriga a nada. Então, se você tem a forma de funcionar fazendo mais pelo outro, se colocando em segundo lugar, isso é responsabilidade sua. Mas isso é ótimo, falei na live de ontem, é tão gostoso quando a gente descobre que é responsabilidade nossa, porque a gente fala: "Espera aí, universo, isso vai mudar, e vai ser agora, e vai ser a partir de agora". Portanto, minha gente, você precisa se libertar emocionalmente. Para de querer ser aquela garotinha que eu fui um dia, perfeitinha, que não desagrada ninguém, mas que vive se desagradando. Para! Tipo, para, você não precisa, cara. Ser a garotinha perfeita, ninguém é, entendeu? E o maior presente que você pode dar para a pessoa que você convive é a sinceridade, é a honestidade. É, olha, eu quero comer tal coisa. Faz pra gente, você não tá afim de fazer, você vai falar, olha, eu tô muito cansada. Hoje, infelizmente, não vai dar para eu fazer. Eu vou até dormir mais cedo. A coisa mais prazerosa que você pode dar para as pessoas é a sua sinceridade, a honestidade, não o seu rancor, e não o seu estresse, a sua sobrecarga, que eu não aguento mais, meu Deus, tá vendo, tudo eu e tá. Não. Então vamos lá para as dicas práticas de como é que eu me coloco em primeiro lugar. Eu amo dicas, né, gente? Vocês aqui veem bem isso. Mas a primeira dica é: reconheça as suas próprias necessidades. Aí você vai falar: como é que eu reconheço isso, Marcela? Porque talvez você aí é daquelas que sabe muito bem o que, que agrada e desagrada o outro, o que, que o outro gosta, ama comer, ama fazer, o seu namorado, seu marido aí. Nossa, mas ele ama comer isso, ele gosta daquilo, ele gosta de sair para tal lugar, ele gosta de ir para assado, ele gosta de sair com fulano, com cicrano, isso que ele gosta e tal, e tal, e tal. E as suas necessidades? Então, a primeira coisa para a gente aprender a se colocar em primeiro lugar é reconhecer as nossas próprias necessidades. Porque assim você vai cuidar de você. E aí é tipo, o que que meu corpo precisa?
O que você vai precisar aprender a ler seu corpo, por exemplo, a ler suas emoções. Tem dia que você vai estar exausta, e que tudo que o seu corpo precisa é que você vá dormir mais cedo. Que horas que você funciona melhor? Eu funciono melhor de manhã. Não, eu funciono melhor de tarde, eu funciono melhor à noite, para eu produzir, para eu fazer tal coisa e aquilo. Organize-se, respeite os seus limites. Você precisa reconhecer os seus limites. Tem dia que você está numa TPM cabulosa. Você não tem que estar agradando ninguém, minha filha. Entendeu? Você não precisa ser mal educada com ninguém. Não é isso. Se colocar em primeiro lugar não tem a ver com ferir a integridade das pessoas, mas tem a ver com reconhecer suas necessidades. Que tipo de filme que eu gosto de ver? Que música que eu gosto de ouvir? Com quem que eu gosto de sair? Que atividade que eu gosto de fazer? O que me faz bem? Que livro que eu gosto de ler? O que eu gosto de assistir? O que eu gosto? Sabe? O que meu corpo pede muitas vezes? Eu gosto de massagem, eu não gosto de massagem, eu gosto de drenagem, eu gosto de... O que eu gosto, gente? Quais são suas necessidades? E necessidades não é só nos momentos bons, é também nos momentos ruins, você entender, tipo, hoje eu estou no meu limite, eu não faço mais nada agora para ninguém, gente. Eu estou muito cansada, por favor, se virem. Eu preciso de um banho quente. Sabe por que senão? Porque se isso não acontece, você vai fazer qualquer coisa. E lá embaixo, no último ou penúltimo tópico, eu vou desconstruir a ideia de que... Qual que era? Eu perdi meu raciocínio agora. Tá, perdi o raciocínio, mas eu vou voltar do que eu lembro. Porque senão, se você passar do seu limite, que é quando a gente vai passando dos limites, a pessoa que não se coloca em primeiro lugar, ela extrapola os limites dela, ela não sabe quais são, e aí ela extrapola os limites e ela despeja nos outros o que é o pior dela, sabe? Então, reconheça suas próprias necessidades. Para que lugar que eu gosto de ir? O que eu gosto de comer? Sabe? Às vezes você senta para assistir filme com ele, você só assiste o que ele quer. Às vezes vocês saem, você só sai pro lugar que ele quer. Às vezes você se veste de um jeito que você não gosta muito porque não quer desagradar alguém. Às vezes você não para um minuto para não fazer nada, porque, meu Deus, eu era para eu estar fazendo isso, aquilo e assado. Reconheça suas próprias necessidades, ser humana. Porque ninguém vai fazer isso por você. Outra, não abra mão das atividades que te fazem bem. Está totalmente linkada com reconhecer as próprias necessidades. É só assim que você vai saber o que me faz bem. E eu falo de atividades semanais mesmo. Eu gosto de yoga, eu gosto de pedalar. Tô falando de mim, né? Eu gosto de yoga, eu gosto de pedalar, eu gosto de crossfit, eu gosto de meditação, sabe? Não abra mão dessas coisas que você gosta. Pelo contrário, concilie ela com a sua vida, com a rotina do seu marido, com a rotina dos seus filhos, porque senão você só vai dar o seu pior para todos eles, inclusive para você. Então, tem muitas mulheres, muitas, muitas, e eu falo porque eu já fui uma delas. Quando você começa a namorar, você vai abrindo mão de você. E quando você se casa, piora, porque tem casa para cuidar, sabe? Tem responsabilidade, tem conta para pagar, tem isso e aquilo para fazer, e você? Aí eu te digo mais, às vezes uma atividade, ela não quer dizer só, eu vou me matricular numa aula de dança, numa aula de yoga. Nossa, mas eu não tenho dinheiro, Marcela. Não dá para me colocar em primeiro lugar. Ei, espera aí. Não tem a ver com ter condições financeiras ou não. Tem a ver muito mais com reconhecer suas necessidades e aprender a se posicionar. Mas eu não vou fazer aula de dança. Tá, mas eu preciso ter meu horário em casa, ou sair para caminhar, ou sair para correr, ou eu preciso do meu tempo para tal coisa, sabe? Deixa eu beber água. Então, não abra mão das atividades que te façam bem. Eu nem sei o que me faz bem. É aí que tá o problema. Se você não sabe, é aí que tá o problema. E eu lembro muito de casa isso, é com um certo pesar que eu falo isso. Mas a minha mãe foi uma das mulheres que se anulou. Eu não sei
na época que ela era mãe, esposa, trabalhava tripla jornada por dia, não contava com o apoio do meu pai por N motivos, né? Ele não era daqueles participativos. Enfim, e aí eu entrando em detalhes, também é pelo fato dela não ter dado espaço, não ter tido paciência, tá. Mas resumindo, eu não lembro de dizer assim, nossa, minha mãe, poxa, tá vendo? Minha mãe fazia aquilo por ela. Minha mãe tinha o dia dela de salão, ou minha mãe fazia aquela coisa que ela gostava. Minha mãe, infelizmente, eu não tenho isso claro para mim. O que minha mãe gostava de fazer? O que minha mãe fazia por ela? Sabe? Pelo contrário, as pessoas quando não se priorizam e não se colocam em primeiro lugar, elas viram aquele quebra-galho de todo mundo, tipo, ai, eu sei que ela é o tipo de pessoa que todo mundo sabe que pode contar com ela, porque ela não sabe dizer não. Então, é o tipo que vai se sobrecarregando para não contrariar ninguém. Então, para não fugir desse primeiro tópico, desse segundo, não abra mão das atividades que te façam bem, beleza? Ok. Ok, ratinho. Agora, terceira, descanse, não por opção, por obrigação. Obrigação. Não pensa assim, ai, deixa eu deitar um pouco agora que eu tô tão cansada. Ai, deu a hora. Ei, é obrigação descansar. E quando eu falo descanso, é aquele momento do dia, que pode ser ao longo do dia, depois do almoço, pode ser no final do dia, que você se permite não fazer absolutamente nada. Sabe o que é ficar de perna para cima, de bunda para o ar, de boa? Não é nem no celular, se quiser no celular, porque eu acho que o celular, na verdade, se não está ajudando a gente, ele só está piorando e viciando mais a gente. Mas enfim, né? Cada um tem seu momento aí. Mas é descansar sem culpa. É a ilha do prazer, que nem a Isis Moreira fala. Qual que é a sua ilha do prazer? E a ilha do prazer é em qualquer lugar que a gente está. Ah, não posso sair de casa, é em casa. É hora de eu deitar no sofá e ninguém falar comigo. É hora de eu tomar meu banho de 1 hora, morno, ou de banheira. Eu amo banho de banheira, gente. Gente, ai, até falando agora chega a me dar as viagens, tudo que eu faço com meu marido, às vezes eu vejo uns hotelzinhos com promoção, eu preciso de banheira, porque eu amo, é o meu momento ali, sabe? Então, fecha parênteses, descanse, não por opção. E quem tem filho, e aí eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu ainda não tenho, mas eu converso frequentemente com pessoas que têm, e sempre me falam isso, que no início elas se perdem de quem elas são, porque elas são tão mães e tão esposas que elas nem sabem o que elas são. Mas vocês vão vendo que com o tempo, se você não se resgata, o seu filho vai ter o pior de você. Você vai ensinar para o seu filho que não se cuidar é normal. Cara, e na boa, não é normal. Não é normal, pelo amor de Deus. Não ensina para o seu filho que não se cuidar, que não colocar para fora na boca, assim, ó, o que você quer. Não vai matar ninguém você dizer o que você quer, ou você virar para ele e falar, para alguém que te pede alguma coisa, e falar, olha, agora eu não posso. Não tem nada de errado. Isso é honestidade, isso é integridade, isso é amor próprio, tá? Então, pelo amor de Deus, descanse, não por opção, por obrigação. É sua obrigação, seu corpo pede, sua mente pede, todo mundo pede, você pede, o mundo pede que você descanse. Porque senão você vai à exaustão. E quantas mulheres não vivem um estresse crônico? E vivem um estresse crônico. Lá em casa era assim. Eu via, infelizmente, um estresse crônico em casa. Aí eu ficava perguntando, tipo, quem que tá? É muito interessante isso, que visão de filho é incrível, né? É aquelas perguntas ridículas, tipo, mas por que você ainda tá fazendo isso? Tipo, a criança é assim. Ah, você tá reclamando muito, você não gosta? Por que você ainda tá fazendo tal coisa? Aí o adulto não sabe de nada. Não sabe de nada. Quando você crescer, você vai entender como é que é a vida, isso e aquilo. Quando você casar, quando você tiver filho, quando você for trabalhar, você vai ver. Aí o adulto justifica ainda mais o que é ruim. Aí o adulto vai lá e ensina para a criança o quê? Minha filha, meu filho é uma desgraça mesmo. Se prepara porque a desgraça vai chegar o dia da sua desgraça acontecer, porque a vida vai te impor e é sofrimento mesmo, meu filho. Sabe? Não, não é, cara. Não é. Próximo. Saiba
que o exagero pode te fazer adoecer, você adoecer e os que estão ao seu redor. Por quê? Níveis elevados de cortisol, de cansaço, o cortisol é o hormônio do estresse. Níveis elevados de cortisol por vários períodos frequentes de tempo adoece qualquer pessoa. Sabe? E eu entendo que o dia a dia hoje, a rotina de hoje em dia, comparada a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, ela parece ser muito mais acelerada, cheia de informações, de compromissos. Parece que o nosso tempo está passando assim. Um dia, antigamente, passava e parecia que durava 36 horas, comparado a hoje. Mas, perdi o raciocínio. Ah, tá. Então, níveis elevados de cortisol também adoece o seu corpo. E aí eu digo que pode adoecer o seu corpo e das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você, se tornando uma pessoa tóxica, a gente se presta atenção. A gente se torna... Ixi, minha bateria tá acabando. E não dá nem para botar carregador, mas tô acabando aqui. A gente se torna tóxica quando a gente não se coloca em primeiro lugar. Tá? Pelo amor de Deus, entende isso. E aí você emana energias ruins. Então as pessoas ao seu redor, elas também absorvem seu estresse. As pessoas ao seu redor podem ter a gastrite que você tem por tanto estresse. As pessoas ao seu redor podem desenvolver impaciência, intolerância, serem mais agressivas, seus filhos, pela sua forma de ser, pelo que você transborda por aí, tá? Então, saiba que o exagero pode te adoecer. Está totalmente ligado a descansar por obrigação e não por opção. Próxima, torne-se sua própria prioridade. Sabe por quê? Porque isso, e apenas isso, vai te fazer ser prioridade na vida de qualquer outra pessoa. E eu falo isso, se eu pudesse gritar na minha cara de 10 anos atrás, sabe? Se eu pudesse escrever uma carta para Marcela de 10 anos atrás, dizendo o que eu aprendi nesses 10 anos, isso seria uma das primeiras coisas que eu diria para Marcela de 10 anos atrás. Marcela, quando você for prioridade na sua própria vida, todas as outras pessoas vão te priorizar. Porque se você é daquela pessoa que não se prioriza, que é daquela que todo mundo, a hora que ligar, sabe que pode, é aquele, todo mundo pode contar comigo, ele sabe que eu mudo todos os meus planos, se for preciso, que eu mudo tudo isso, que eu abro mão daquilo, que eu abro mão disso. Cara, você não vai ser prioridade na vida de ninguém. Se o seu parceiro, por exemplo, você tem um compromisso na sexta-feira à noite, e você já falou para ele que você tem um compromisso, que você quer que ele vá, tá tudo combinado. E aí, vai lá e surge alguma coisa lá do trabalho dele e tal. E aí você já tem tendencialmente se anulado aí nos últimos tempos. Você acha que quando surgir um compromisso para ele, o que ele vai pensar? Ele vai pensar, vou ter que dar um jeito aqui, porque já tem marcado lá com ela, putz. Não, ele vai pensar, não, deixa eu ligar para ela, ela vai dar um jeito lá. Tipo, cara, se você não for prioridade na sua própria vida, você não vai ser prioridade na vida de ninguém. De ninguém. E os seus relacionamentos tendem a florescer, a ficarem mais fortes quando você se prioriza. Então, você pode pensar até que é contra-intuitivo. Meu Deus, se eu me priorizar, ele pode deixar de me amar. A família pode desandar. Meus filhos podem achar que eu não amo mais eles. Meu Deus, meus filhos podem se sentir rejeitados se eu falar que nesse horário agora eu vou ali tomar um banho ao invés de fazer. Meu Deus, isso é culpa. Isso é culpa, isso é minhoca, isso é ilusão da nossa cabeça. Tá? Porque quando a gente se prioriza, os nossos relacionamentos florescem. Porque a gente dá o nosso melhor. Porque a gente fica melhor, a gente se sente bem. Então, torne-se prioridade, a sua própria prioridade. Depois, volte a sorrir mais. E aí você vai falar assim, Marcela, como é que eu volto a sorrir mais? Eu diria que sorrir mais, ele é um efeito de tudo isso quando você faz. Faz parte do processo e também, ao mesmo tempo, é consequência. Então, quando você volta a se priorizar, você sente mais alegria de viver, sabe? E você sorri com mais... Você tem mais motivos para sorrir. Porque você diminui seu estresse, você diminui sua ansiedade, você diminui sua angústia, sabe?
Isso automaticamente você vai tendo mais momentos de tranquilidade, você vai tendo mais momentos que você tá mais inteira para os seus filhos, que você tá mais inteira para o seu marido, sabe? Porque você se cuidou, você parou um momento daquele dia, ficou de pernas pro ar e tá tudo bem, o mundo não acabou por causa disso. Aí à noite você tá mais tranquila, mais de boa pra dar carinho pro seu marido, talvez. Ou você pediu pro seu marido ficar com seu filho para você fazer tal coisa, ninguém morreu também. Você adorou ali passar um tempo, foi em algum lugar, foi no salão, ou tomou um banho, ou fez alguma coisa, e você sai de boa e você tá melhor por conta disso. E isso te naturalmente vai te proporcionar momentos de mais alegria, de mais bem-estar, e você vai começar ou voltar a sorrir mais como antes. Depois, chame a responsabilidade para si. Lembra que no início da live eu falei que eu ia dar um exemplo de uma mulher que mudou por uma atitude, ela mudou radicalmente a vida dela e da família? Bom, o que é isso? Em um dos livros que eu li, que chama Comunicação Não Violenta, ele é muito enfático e quando ele diz que a gente tem mania de negar a responsabilidade das coisas que a gente faz, atribuindo a N coisas. Eu até deixei aberto aqui para falar para vocês. Então, o jeito da gente falar, às vezes, é não chamando a responsabilidade para si. Tipo, eu limpei a casa porque eu tinha que fazer isso. Tipo, por quê? Eu vazio isso. Quem que falou que tinha? Eu limpei a casa porque se eu não fizesse, ninguém fazia. Tá. Ou então, eu gritei com ele porque ele não me obedeceu. Então, você está atribuindo a responsabilidade para outra pessoa, por exemplo. Para que eu estou te dizendo isso? Quando chamar para si a responsabilidade, trazendo o exemplo do livro, do Marshall, ele estava falando que um dia ele estava dando uma palestra e ele estava falando justamente sobre como parar de ficar negando a responsabilidade no nosso jeito de falar. E aí uma mulher pegou e levantou e falou assim, cadê? Eu até anotei aqui. Ela falou assim, mas existem coisas que você tem que fazer gostando ou não. E eu não vejo problema em mostrar para os meus filhos que eles também têm que fazer essas coisas. E aí ele pediu exemplo para ela. Você pode dar um exemplo? Ela falou assim, é fácil. Quando eu sair daqui essa noite, eu tenho que ir para casa e cozinhar. E eu detesto cozinhar. Detesto do fundo da minha alma. Mas eu venho fazendo isso todos os dias há 20 anos. Até quando eu estava doente. Porque é uma das coisas que a gente simplesmente precisa fazer. Cara, aí ele só disse para ela, eu espero que até o final dessa palestra você possa ser ajudada. Ele não foi muito a fundo. E a palestra dele se desenrolou e o resultado foi que 3 semanas depois, o filho dessa mulher foi num seminário dele e falou assim, Marshall, eu simplesmente pensei, graças a Deus, finalmente ela parou de reclamar durante as refeições. Cara, se você parar para pensar, e lá em casa foi muito assim, minha mãe cozinhava porque ela precisava fazer, e eu odiava cozinhar, minha mãe não gosta de cozinhar. Eu tô trazendo um exemplo simples, mas por quê? Você imagina 20 anos, 20 anos ou mais, que uma pessoa se submete a fazer uma coisa, porque ela acha que ela precisa fazer. Aonde que tá o se colocar em primeiro lugar? Olha quão tóxica uma coisa que você faz diariamente por 20 anos é para você e para os outros, sabe? Então, gente, chamar para si a responsabilidade, ao invés de dizer eu preciso cozinhar, eu tenho que cozinhar, eu escolho cozinhar porque eu não quero comer comida de fora. Chama para si a responsabilidade, porque no momento que você quiser ou que tá tão cansada de cozinhar, você vai falar, olha, eu não quero mais cozinhar, eu prefiro, nem que seja para pedir comida de fora, eu peço. Porque é assim que a gente aprende a se colocar em primeiro lugar. Ela não estava lendo a necessidade dela aqui. A primeira dica que eu dei, essa mulher nem sabia qual que era a necessidade dela. Alguém plantou na cabeça dela que se ela não fizesse isso, ela tinha que fazer isso, ou alguém, desde criança, botou na cabeça dela, e muita gente fala pra gente. Muitas pessoas falam, porque você tem que fazer, a gente só não faz o que a gente quer. Você não só faz o que você quer. Ok, em parte, isso é verdade, mas se a pessoa que fala isso ainda apresenta para o filho uma realidade em que eu me anulo, eu tenho um filho, eu vivo falando isso para ele, como justificativa, para eu me anular, meu filho vai aprender a se anular, vai reproduzir isso e ainda vai ter justificativa para isso. Tá? Então, chama para si a responsabilidade. E por fim,
que aí eu já vou emendar com a live de amanhã. Aprenda a dizer não. Porque se você não souber dizer não, nada vai adiantar. Por quê? Porque muitas vezes a sua necessidade naquele momento implica que você diga: agora não dá, eu não quero, ou eu prefiro assim, eu prefiro assado. Então, aprender a dizer não é parte essencial do processo. Só que aí é que está a grande habilidade para vocês aí que tem certas e muita dificuldade, talvez, em dizer não, como eu tive. Dizer não sem culpa. Dizer não com segurança, com alívio, com, sabe, com confiança. E tá tudo bem. Dizer não faz o relacionamento florescer também. Faz a família florescer. E não o contrário. Sabe? E é isso. Então, eu encerro a live de hoje com todas essas dicas, com a minha frase para fechar, que é: se colocar em primeiro lugar é aprender a se amar sem culpar, sem se culpar. Então, se colocar em primeiro lugar é aprender a se amar sem se culpar. E é dar o seu melhor para os outros. Entende isso, pelo amor de Deus. Então, terminando essa live, você vai escrever as atividades que você gosta de fazer, as músicas que você gosta de ouvir, que horas que você gosta de dormir, o que você deixou de fazer, o que você faz por obrigação. Começa por aí. O que eu faço por obrigação? Aí você começa a avaliar. Por que eu escolho fazer isso aqui? Eu quero continuar fazendo isso aqui? E aí você decide. Porque você chama para si a responsabilidade. Tá? E se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai fazer isso por você, esquece. Vão todo mundo montar em cima de você, filho vai montar em cima de você, marido vai montar em cima de você, os irmãos vão montar em cima de você, todo mundo vai montar em cima de você. Por quê? Porque você permite. Mas eu espero que a partir de hoje você mude isso e passe a dar o seu melhor para o outro. Entenda isso. Me priorizar é dar o meu melhor para quem eu amo. Beleza? Se tiverem perguntas, me mandem aqui. Deixa eu ver os comentários. Boa tarde, querida. A melhor live do dia. Ô, Suzane. Obrigada. Patrícia falou, na parte de sorrir, meu sorriso ultimamente só na aparência por dentro. Gasto por não me priorizar. Porém, suas lives estão me tornando uma nova mulher. Tu é maravilhosa. Ai. Obrigada, lindona. Se você não for prioridade na sua vida, você não vai ser prioridade na vida de ninguém. Isso aí, Renata. Frase. A galera tá mandando as frases aqui. Chocada a gente ser tóxica também. É. Mel falou, parece que me afundei num buraco. Me perdi quando soube da minha segunda gravidez. Não acredito que eu perdi o começo dessa live. Às vezes eu não sei nem quem eu sou. Isso é muito comum com quem é mãe e esposa, sabe? Porque o filho exige muito da gente também. Marcela, você me fez enxergar e reconhecer minhas próprias necessidades. Já abri mão demais de mim, mesmo por causa de pessoas. Nossa, parece que está falando da minha mãe. Ser humana, amo você falando assim. Parece que eu estou ouvindo uma amiga. Pois é, gente. Fazer demais não faz o outro crescer. Não faz. Como você faria se essa situação já está instalada e você precisa se amar primeiro? A Márcia... Ai, 10% de bateria. Vamos lá. Deixa eu botar o carregador aqui, gente. Espera aí. Eu vou ter que mudar até o celular de posição. Ele estava num lugar estratégico, menina. Como você faria se essa situação já está instalada e você precisa se amar primeiro? Galera, é o seguinte, se vocês vivem uma dinâmica, você aí vive uma dinâmica em que você já se anulou muito, a forma de mudar é começando a fazer pequenas coisas por você. É começando a reconhecer suas próprias necessidades. E mudando o que precisa. Escolhendo se você quer continuar fazendo ou não, sabe? E qual que é o motivo para não fazer certas coisas que eu fiz até hoje? Que não está de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes você não quer mais continuar cozinhando. Por quê? Porque não está de acordo com isso. Quando fazemos as escolhas do que quero, você está educando o outro a fazer o mesmo e criar uma vida sincera. É isso. Eu aprendi a me priorizar e hoje sei o que amo e o que quero. Venci um relacionamento tóxico
por isso. É exatamente isso. Ó, que pergunta legal, gente. Quanto tempo se priorizar fica natural? Olha, essa resposta ela pode ser abstrata, tipo, não sei, mas eu vou tentar trazer baseado em conhecimento que eu já li, estudei. Tem um livro que eu gosto muito, que o cara fala que para a gente tornar novo um hábito, que 66 dias, se eu não me engano, é 60 dias. Se você fizer pouquinho todo dia, aquilo se torna hábito. Aquilo deixa de ser esforço. E eu gosto sempre de dar o exemplo do carro. Muitas vezes, quando a gente vai dirigir carro, vocês aí que começaram a dirigir, eu, pelo menos, quando eu olhei tanta coisa que eu precisava pensar ao mesmo tempo, eu falei, não dá. Eu tinha que pensar na marcha, eu tinha que pensar olhar aqui, eu tinha que pensar olhar no espelho ali, eu tinha que pensar pisar na embreagem, eu tinha que pensar muita coisa para pensar, consome nossa energia, mas esse desgaste, ele é inicial, até que se torne automático. Hoje, vocês que dirigem podem ver que é tudo automático, que funciona, você não gasta energia mental para pensar, vou passar marcha, vou pisar, vou olhar no espelho, vou olhar ali, não. O nosso cérebro, quando as coisas se tornam automáticas, e isso é o ideal, ele para de gastar energia porque as coisas funcionam de forma automática. Então, eu diria, Marcela, né, para dar uma resposta mais objetiva, que se você diariamente fizer algo, ou reconhecer uma necessidade sua, ou aprender a falar o que você quer, ou aprender a dizer não, ou fazer coisas por você, depois de 60 dias isso se torna automático e natural, sabe? Ai, mas meu Deus, eu disse para ele, eu sempre cozinhei, eu falei para ele a partir de amanhã eu não iria cozinhar mais. Nossa, ele não aceita. Ele ficou chocado. Calma, cara. Tipo, o universo que tá ao seu redor, ele vai sentir sua diferença. Mas com o tempo, se isso for o melhor para você, eles vão adorar. Porque você vai ser uma esposa mais carinhosa, você vai ser uma namorada mais atenciosa, você vai ser uma mãe mais tranquila, vai dar prazer estar perto de você e não o contrário. Então, eu diria que por pelo menos 60 dias, você fazendo todos os dias, e é para durar a vida toda, como a própria Ana Luísa falou. Respondi a pergunta, Mel? E quem não conseguir assistir a live, quem quiser assistir de novo, quem quiser mandar para as amigas, essa live hoje ela vai para o meu IGTV aqui, provavelmente. E se der algum problema aqui no Instagram, vai lá para o meu YouTube, que ela tá sempre lá. Minhas lives sobem direto para o YouTube e eu mando o link no meu canal do Telegram. Até o final do dia de hoje, eu sempre mando os links depois da live no canal do Telegram, viu, pessoal? Com a maternidade, passei a pôr minhas filhas em primeiro lugar. Me anulei e também anulei bastante meu casamento. Pois é. Não se culpa por isso. Não se culpa por ter se anulado. Muitas mulheres vão ouvir essas coisas e vão falar: nossa, passei a minha vida inteira me anulando. Passei a minha vida inteira. Não se culpa por isso, porque você a vida inteira até hoje não aprendeu o que você aprendeu hoje, sabe? Agora, eu acredito que com a informação que se tem hoje, continuar sendo como é que você aí é uma escolha sua, tá? E muitas mulheres cometem até uma falha assim, né, gente? De quando vem filhos, o lugar do marido fica secundário e o lugar dos filhos passa a ser principal e primordial. Eu não vou entrar muito nisso não, mas só porque trouxeram. Isso desajusta a família. Por quê? Os filhos só vieram porque a relação marido e mulher existiu antes. Então a relação marido-mulher, ela precisa sempre ser prioridade. Ser prioridade não quer dizer que você vai deixar o menino chorando lá para ficar com o marido porque ele quer que você fique com ele. Não, não é isso. Mas é entender que tem-se o tempo dos filhos, mas a relação marido e mulher, ela precisa ser prioridade, porque precisa se respeitar a hierarquia. O que veio antes? Os filhos precisam da base firme. Qual que é a base? É a relação homem e mulher. Bom, gente, acho que já falei demais. Respondeu com propriedade, como sempre. Sabe o que aprendi? De tanto pôr em prática, passa a ser natural e você atrai o certo. Isso mesmo.
Quando nos anulamos, acabamos não sendo nem a mãe que gostaríamos de ser. Quando estamos bem, somos esposas melhores e mães melhores. Gente, vocês estão ótimas, essas minhas seguidoras. Exatamente isso. Bom, e eu vou ficando por aqui, meus amores. Amanhã a gente tem nossa última live. E que nada melhor do que aprender a dizer não. Com segurança, com tranquilidade, com leveza, viu? E amanhã eu vou pontuar tudo isso. Como é que põe em prática já, tipo... Porque não, ele é não, eu já vou adiantando, dando spoiler, né? Mas o não, ele é um lado da moeda, o outro lado é o sim. Então, quando você diz não, você tem que pode encarar esse não como um sim para alguma coisa. Eu estou dizendo não para isso, mas é porque eu estou dizendo sim para o quê? Então, dá para a gente mudar até o olhar sobre dizer não. Bom, o que mais? Por anos vivi a vida dos outros, hoje já não penso mais assim. Muito bem. Muito obrigada, você é maravilhosa. Vocês que são, gente. Um beijo para vocês. Fiquem em paz, ótimo resto de quinta-feira, tá bom? E amanhã eu espero vocês aqui, meus amores. Um beijão, gente.